Olá, é um prazer falar com você. Hoje eu venho aqui para homenagear essa que é a pessoa mais importante da vida nossa, nossa mãe. Fique comigo que essa homenagem começa já já. Como é bom a gente falar a palavra mamãe. Mãe, eu preciso de tal coisa. Mãe, pega pra minha roupa. Mãe, onde é que tá isso? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Mãe, me ajuda. Mãe, me dá um dinheiro. Mãe, me empresta. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, você é muito importante para mim. Como é bom, né? Como é bom quando a gente consegue constatar o que é uma mãe. Uma mãe não é simplesmente a pessoa que gera você no útero. Uma mãe é um estado de consciência. E o que eu venho falar nesse vídeo aqui, eu nunca vi se dizer em alguns lugares, aí, pelo menos que eu passei, de maneira assim aberta, porque esse conhecimento está oculto da forma como eu vou dizer. Porque o ser humano em si ele não está preparado para entender a grandeza que é isso. A maternidade é uma iniciação. Então a mulher, ela tem vários ciclos na vida dela. Dentre esses ciclos, ela tem um que é a maternidade. O universo feminino é carregado de simbologia. Todo o corpo da mulher é uma alquimia sensacional. Se vocês observarem, desde quando ela entra na puberdade até que começa o período menstrual, todo aquele ciclo que é justamente o ciclo da germinação, da semente e da possível germinação. E nesse contexto, o que a gente enxerga é a mulher passando por essa preparação. São várias preparações até ela chegar na grande iniciação, que é a gravidez. A gravidez, por sua vez, ela é carregada de simbologia também. Você tem a relação sexual, que existe a alquimia entre, o óvulo e o espermatozoide. O yin e o yang. Percebam que o espermatozoide ele tem um símbolo como se fosse uma gota. Se você encaixar numa maneira organizada naquele óvulo, você vai ver o símbolo do yin e do yang. Poucas pessoas percebem isso, né? Então é muito interessante quando você consegue enxergar a simbologia em tudo, que a mulher, quando ela se transforma em mãe, é uma iniciação, é um título. Como o pai é uma iniciação e é um título. Não é todo mundo no planeta que tem essa oportunidade. A maioria tem, mas não são todos. Muitos, por priorizarem a si mesmo, ou talvez não encontrarem um relacionamento profícuo para isso, preferiram não ter filhos. E vocês talvez não experimentarão nesta vida uma das melhores coisas que existem. Eu não posso falar da perspectiva de ser mãe, mas eu tenho duas experiências que me fazem sentir essa experiência com a visão panorâmica de que é algo mágico. Primeiro, da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa extremamente especial. Não fora a minha mãe, ter tido a coragem, porque para ser mãe tem que ser corajosa, ter tido a capacidade, porque se não tiver, não é possível gerar o filho, e ter tido a força, porque se não tiver, não tem como criar, educar e, como a gente diz, projetar o filho para o mundo. Essa pessoa
esse ser maravilhoso que minha relação com a minha mãe não é 100% harmônica. Nós temos conflitos entre nós, mas nada tira a minha gratidão eterna, a minha gratidão daqui até onde eu estiver. Quando eu estiver na minha, sei lá quantas vidas, estará registrado esta vida, esta encarnação, esta maternidade. A minha mãe, ela está guardada no meu átomo primordial como uma das pessoas mais especiais da minha vida. E isso não se apaga nunca. O meu pai, que partiu para o plano espiritual e hoje provavelmente se prepara para assumir outros papéis, aquele símbolo máximo daquela vivência está guardado no meu átomo primordial, como uma memória viva. Eu fecho os olhos e eu consigo conviver com meu pai, igual vocês. As pessoas têm a mania de achar que é nostálgico, que não tem graça, que você tem que deixar o passado para lá. E eu digo para vocês, bobos de vocês que não viajam. Por exemplo, eu posso fechar o olho e criar uma conversa interativa com meu pai quando eu quiser. Quantos têm a capacidade de fazer isso? Quantos têm a capacidade de poder interagir com as pessoas que estão no outro plano? E a consciência deles vem manifestar na conversa, sim, até porque existe um emaranhamento quântico. E nisso eu digo para vocês, a mãe, ela tem um laço. Sua mãe é ligada em você de maneira tão forte, que quando você passa o mínimo perigo, ela sente antes de acontecer. Tanto que a mãe fala, menino, leva o casaco, menino, não vai por aquela rua, olha, essa pessoa, tome cuidado com fulano de tal, não ande com essa pessoa, olha, eu não confio muito nesse amigo que você trouxe aqui, essa namorada sua não me agradou. E todo mundo descarta achando que é implicância da mãe. A mãe tem uma capacidade de enxergar o perigo antes dele acontecer. Então é por isso que muitas vezes você se sente incomodado pela interferência da tua mãe. Mas se você soubesse filtrar tudo isso e trazer isso ao seu favor, a sua mãe é uma bússola muito segura para você não se dar mal. Quando ela diz, não sai essa noite, porque eu estou com um pressentimento ruim. Não, mãe, eu vou sair, a senhora não manda em mim. A maioria dos filhos não tem a capacidade de compreender a grandeza do que é o cuidado da mãe. Se sentem arrogantes, se sentem, como diz o outro, presos. Por quê? Porque encaram que a vida agora é deles. Você não vale nada para mim mais. Você já fez seu trabalho de ser mãe, eu não preciso mais de você. Esquecem eles que existem já determinadas coisas que estão escritas no livro da vida. Dentre as poucas coisas, eu quero citar para vocês uma coisa. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas bons dias nessa terra. Não importa o contexto dessa frase. O importante é que, se você não respeita, dignifica, agradece e se sente sempre perdoando e auto-perdoando aos seus pais, você não tem paz de espírito. É impossível, impossível. Você pode ser o ser mais espiritualizado. Se você tiver conflito com o seu pai e com a sua mãe, e conflito, quando eu digo, é assim, quando você culpa eles, quando você transfere para eles algo que é responsabilidade sua. Então a mãe deve ser dignificada. Você tem que falar assim, mãe, muito obrigado, mãe. Muito obrigado pela senhora. Quantas vezes você acordou de madrugada, doente, e quem é que estava lá para preparar um remédio para você? Para ficar preocupado, para colocar você no colo, para dizer palavras doces com você? Quem era aquela que foi para a maternidade? Uma coisa que eu vou contar para vocês, que me arrepia todo porque eu recebo um banho de energia. A minha mãe foi para o hospital sozinha, quando ela estava grávida. E isso eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer isso, por quê? Porque isso faz parte da minha natureza. Essa força interior da minha mãe, essa garra, essa determinação. E a nossa natureza é muito parecida, por quê? Porque eu sou uma pessoa determinada, o que eu quero eu consigo. Tudo que eu quero eu consigo.
Eu nunca deixei de conseguir algo que eu queira, gente. Tudo que eu quero, eu me determino, eu me posiciono, eu estudo, eu me dedico, eu consigo. Eu fiz a projeção que eu ia ter um casamento assim, assim, assim. É o casamento que eu tenho hoje. Eu queria uma profissão assim, assim, assim. É a profissão que eu tenho hoje. Eu projetei sempre que eu queria ajudar as pessoas, ser um orientador espiritual, porque eu já sabia na leitura de vida minha que isso era o meu propósito de vida. Mas a força sua de projetar o que você quer é o que domina tudo. Então a minha mãe, ela é uma pessoa também determinada. Minha mãe trabalha com costura. Minha mãe é uma costureira de... Olha, ela consegue fazer uma produção. Ela consegue produzir tanto, mas tanto, que as pessoas impressionam. Agora, olhe para mim. O tanto de coisa que eu faço. Tem pessoas que perguntam, Augusto, como é que você administra seu tempo com o tanto de coisa que você faz? Será que pela lei da hereditariedade eu tive alguém a puxar? Agradeço muito a minha mãe por todos os ensinamentos. Honestidade, simplicidade, dignidade. Sempre falar a verdade. Nunca se rebaixar. Minha mãe ensinou um negócio muito interessante. Nunca se deixe humilhar por ninguém. Nunca deixe as pessoas abaixarem sua cabeça. Enfrente a vida de cabeça erguida. Seja uma pessoa vencedora. Você tem a chave do sucesso em você. Ela não usava essas palavras, eu estou sintetizando o que ela diria para nós. Ela tinha um hábito de sempre chamar a atenção nossa. Vocês têm tudo. Se vocês não vencerem na vida, a culpa é sua. Quer sabedoria maior? Então não adianta. Eu sou fruto, resultado e a síntese de uma mulher que é a minha mãe, Geraci Nunes Ferreira. Um nome interessante, até puxa para o lado indígena, Geraci, mas ela não tem nenhuma origem indígena. Mas eu digo para vocês, eu tenho orgulho da minha mãe. Tenho orgulho da minha mãe. Tenho orgulho da avó que eu tenho, que é a mãe dela, e a mãe do meu pai. A mãe do meu pai, a minha avó paterna, já faleceu, mas ela é mãe também. Eu convivi muito tempo com essa outra mãe. Eu tenho muitas mães. Eu tenho muitas mães. Eu tenho agora que falar de alguém muito especial, que é a minha esposa. Se não fosse a minha esposa, hoje eu não teria a capacidade de ser iniciado nessa terra como pai. Porque eu estou falando para vocês a nível espiritual, alquimia. Eu fui iniciado a um processo que me deu o título de ser pai pela minha esposa, que é mãe. E que hoje nós temos o Luiz Eduardo, que faz da nossa vida um paraíso. Nós temos hoje muita felicidade por ter essa luz espiritual em nosso lar. Eu digo para vocês, gente, a minha esposa, a quem eu devo muita gratidão, é um símbolo de mãe para mim. Ela sempre quer o melhor para o meu filho, tanto que eu tenho que podar isso, tenho que segurar, porque ela quer o melhor do melhor, e nem sempre é o melhor do melhor que o seu filho tem que ter. Porque o seu filho tem que ter aquilo que é coerente a ele. E aqui eu já chamo um ponto, mesmo homenageando as mães, do cuidado que vocês têm que ter de tentar agradar o seu filho ao máximo, porque isso está na natureza suas. Mas isso pode estragar. Então, é muito bom quando se tem coerência. Muito obrigado, Raquel, minha esposa querida, pelo filho maravilhoso que você me deu e pela mãe maravilhosa que você é. Você hoje é uma mãe para mim. Porque quantas coisas eu não tenho organizado na minha vida por causa de você. Eu digo a vocês que são homens, filhos, pais, netos que são criados por vós, você tem que dignificar sua avó como se fosse a sua mãe. Agradeçam nesse dia de hoje a sua mãe. Dê a ela tudo o que ela precisa, que é um muito obrigado. E a gente sempre sabe o que diz na Sutra Sagrada. A Sutra Sagrada da Seishonoye, que é uma porta de luz. Tem um dizer que é assim: se você agradece a tudo, se você agradece a Deus,
Mas se você não agradece ao teu pai e à tua mãe, você não estará em conformidade com as leis de Deus. Porque para agradecer a tudo, você precisa agradecer primeiramente aos seus pais. E primeiramente à sua mãe. Você não nasceu de um ovo. Você não nasceu materializado do nada. Você foi gerado. Você teve um estado de 9 meses para construir o seu corpo físico, esse corpo bioenergético, esse corpo aqui que está densificado. E para que isso acontecesse, quem nutriu você de força e energia e alimento e tudo que você precisasse, de proteína, de tudo, foi a sua mãe. Sem ela você não estaria aqui. Então a sua mãe pode fazer o que for com você, pode fazer a pior coisa que você pensar. Você ainda é devedor dela. Porque senão você não estaria aqui. Então, eu só posso finalizar esse vídeo dizendo uma coisa. Feliz Dia das Mães para minha mãe querida. Feliz Dia das Mães para minha esposa querida. Feliz Dia das Mães a você que está assistindo esse vídeo. Eu talvez não possa citar o seu nome porque eu não sei quem é você que está citando o vídeo, mas você pode ter certeza. Eu sou grato a você. Eu sou grato a cada mãe. Eu sou grato a cada mulher que passa por esse processo iniciático de ser mãe. Porque vocês fazem o mundo ser diferente. Porque vocês fazem o mundo coexistir e persistir. Porque se não tivéssemos as mães, não teríamos os filhos e não teríamos ninguém. Então continue. E você que está em dúvida de querer ser mãe, pode contar com o meu apoio e certeza de que você nunca irá se arrepender. Porque não existe uma fórmula mágica para criar um filho. É dando amor e compreensão e discernimento. E assim você consegue resultados magníficos. Muito obrigado. Gratidão, gratidão e gratidão. Feliz Dia das Mães. E uma pessoa diz que tem sentido que a maternidade é uma missão da minha vida. A palavra missão é muito forte. A gente usa missão quando a tarefa é dada pela hierarquia. Então, quando a hierarquia planetária nos dá uma tarefa, então nós temos uma missão. A missão é dada pela hierarquia. Quando nós empreendemos alguma coisa, mas que não foi pedido pela hierarquia, não é missão, é tarefa. Missão é muito forte. Então nós chamamos, por exemplo, de missionários, não quem sai pelo mundo viajando, mas missionários são aqueles que são chamados pela hierarquia para irem difundir. A missão é dada pela hierarquia, não pela nossa mente. Então nós assumimos tarefas, mas não missões. Missão é uma palavra que distingue das tarefas humanas. As tarefas humanas, mesmo positivas, são tarefas. Agora, missão é uma tarefa dada pela hierarquia. Então, a maternidade não é uma missão. A maternidade é um desejo seu de ser mãe. Para que fosse missão, precisava que a hierarquia te dissesse: você vai ser mãe para trazer alguém para cá. Isto é uma missão. Não é você que quis ser mãe. Nem você que inventou de ser mãe. Você teve a missão de ser mãe, porque você é a pessoa adequada para trazer uma alma que tem um trabalho, que tem uma tarefa ou que tem uma missão para cumprir aqui. Mas não que ser mãe é uma missão. Ser mãe é uma tarefa quando a pessoa tem esta tarefa. E ser mãe é tarefa para muito poucos. Um dos grandes enganos da humanidade de superfície é que todo mundo deve ter filhos. Isto é uma tarefa muito importante, muito séria. E nós deveríamos ser pais ou ser mães quando temos um sinal preciso de que devemos trazer alguém. Mas não ser mãe porque cometeu um ato e procriou. Isto é o que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz. Mas isto não é dentro da lei. Então, missão de ser mãe
É quando nós temos um sinal que devemos trazer a alguém que tem uma tarefa a cumprir dentro do plano evolutivo. Isso é uma missão. Então, que a maternidade é uma missão na sua vida, isto é um engano. Agora, ela quer saber se no momento atual planetário é isto uma tarefa adequada. O fato de nós estarmos diante de uma transição planetária, com tudo aquilo que ela acarreta, isto não quer dizer que não se traga alguém para o mundo. Mas, dada a situação do mundo, para trazer alguém neste momento, é preciso ter um sinal bem claro do seu próprio eu interior, da sua própria alma, principalmente nestes momentos. Então, primeiro que trazer uma pessoa ao mundo pode não ser uma missão, mas é uma tarefa. E para fazer isto, é preciso que se tenha um sinal. Porque se não se tem um sinal, é porque não é o momento ou porque a gente não nasceu para fazer isto. Então, precisa um sinal. Agora, se tem alguém que deve vir ao mundo neste momento, alguém deverá trazê-lo. Mas é preciso um sinal muito claro, porque não é um momento normal e nem agradável de trazer ninguém para o mundo. Mas isso não quer dizer que não se traga. Mas precisa que seja realmente uma tarefa e que alguém deva encarnar neste momento por alguma razão, que o espírito conhece, mas nós não conhecemos. Agora, não é porque o mundo está assim que nós temos que pedir. Nós temos que pedir sinal sempre antes de fazer uma coisa destas. Porque se não se pede sinal e a gente tem um filho porque quis, não porque devia, vai passar por uma experiência de ter em si um estranho ou um inimigo ou alguém que é indiferente, porque não era tarefa dela ter aquele filho. Mas a humanidade é muito imatura e a humanidade chega até a ter filhos por acaso. Depois de muito tempo soube que está esperando um filho. Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo. Está completamente alheia daquilo que é realmente aquela tarefa. Então, se você tiver que ter um filho, você terá. Converse com seu eu superior, converse com sua mônada. E quem regula isto tudo é sua mônada. Quem regula isto tudo é o seu espírito. E se você pergunta a ele, você vai fazer a coisa certa, não vai cair em um engano. Uma pessoa diz que sente muita preocupação porque ela não sabe lidar com os filhos. Ela se agita, ela é impaciente e é muito egocentrada. Quem não sabe lidar com os filhos é porque é mãe para aprender, é uma escola. Então, a maternidade e a paternidade não são só um ato de serviço às almas que precisam encarnar. A maternidade é também uma escola. Então, quando a gente não sabe ser mãe, um dia tem que começar a ser. E não sabe ser pai, um dia tem que começar a ser.